Olá pessoal do sexto ano, aqui é a professora Ana Paula. Hoje a gente inicia então as nossas aulas via online, pela situação que nós estamos vivendo neste momento, que é uma situação emergencial. Claro que nós não devemos ficar em pânico, mas devemos nos cuidar. E essa é uma forma que nós temos, né, de ficarmos perto, porém longe, não deixando de aprender, não deixando de ler, não deixando de se esforçar, porque logo, logo tudo vai se normalizar e nós vamos nos encontrar de novo nas nossas aulas presenciais. Muito bem, eu sou professora de literatura de vocês e nós estamos trabalhando o livrinho da Sherazade, As Mil e Uma Noites. Vale lembrar que essa história, como nós já estudamos em sala de aula, conta a história de um rei, o rei Shahriar, que era um homem bom e feliz até descobrir que foi traído por sua esposa, tornando-se assim um homem rancoroso e muito malvado. E vem a Sherazade contando histórias a este rei até curá-lo. Ela é muito inteligente, ela é muito astuta, ela é muito esperta, Sherazade, e ela usa de uma estratégia. Durante todas as noites, ela conta uma história, sempre parando no momento mais interessante da história, no ápice da história, e tornando a retomar essa história na noite seguinte, despertando aí a curiosidade do rei Shahriar e faz com que ela sobreviva durante 1001 noites. Após esse período, o rei Shahriar, através das histórias de Sherazade, se cura de todo o seu rancor, de toda a sua tristeza, de todo o sentimento de que poderá ser enganado. E a partir daí, então, surge um livro que talvez seja o livro mais famoso da literatura árabe, tirando o Alcorão, obviamente, que nós já vimos, inclusive, em sala de aula. E a partir desse momento, então, nós trabalhamos várias histórias, dentre essas histórias contadas ao rei Shahriar por Sherazade. E nós paramos na última aula justamente com as aventuras de Simba, o Marujo. Então vale a pena agora a gente relembrar alguns aspectos que foram trabalhados em sala de aula. Para quem está com o livrinho em mãos, a história das aventuras de Simba o Marujo vai da página 66 até a página 74. E conta a história então do Simba, que vive no reinado do califa Harun ar-Rashid. É uma personagem histórica, ou seja, que existiu no apogeu da política árabe. E neste período do reinado do califa Harun Rashid, nós temos essa história ambientada em qual espaço? No espaço de Bagdá, que também é um espaço real. Então, nada aqui neste momento, pelo menos, foi inventado, foi fictício. Conta a história de um carregador muito pobre, cujo nome é Hindbad, e durante o dia, num calor exorbitante, ele está carregando uma carga muito pesada. E em Bagdá, ele para diante de um grande palácio extremamente luxuoso e pergunta ali aos empregados que estão em volta do jardim desse palácio luxuoso quem morava ali. Os empregados ficaram um pouco assustados e perguntaram a ele se ele não conhecia o grande Simba. O Hindbad não sabia do que aqueles empregados estavam falando, afinal de contas ele não conhecia o Simba. O Hindbad então reclama para esses empregados das injustiças do mundo. Ele não consegue entender como pode no mundo a tamanha pobreza em detrimento a pessoas que são eminentemente ricas. Ele não entende por que ele passa tantas dificuldades, sendo que há pessoas que passam momentos de tanto luxo. Ouvindo então a reclamação de Hindbad, o Simba do palácio ouve e o chama a banquetear. Muito bem, neste momento Simba fica com grande medo, grande temor, porque não sabe então de fato o que vai acontecer. No entanto, também temeroso, Hindbad vai até o encontro de Simba. E, no entanto, há uma quebra da expectativa. Por quê? Porque se espera que Simba castigue Hindbad pelo que ele fez, pelo que ele falou, pelo que ele reclamou.
E, no entanto, Simba explica para ele porque é rico, porque mora em um luxuoso palácio e vai fazer com que o Hindbá pense um pouco sobre aquilo que ele falou no início. O Simba conta suas aventuras, como ele comprava mercadoria e as vendia e as trocava, até um momento que o Simba resolve então fazer uma viagem, afinal de contas estava se sentindo muito entediado. Quando chegou em uma ilha, após comer, ele acaba adormecendo. E os seus amigos acabaram indo embora. Ele foi abandonado pelos amigos que seguiram viagem via mar. Nessa ilha na qual o Simba foi abandonado, ele sobe em uma árvore e não consegue ver nada além de céu, mar e um dia extremamente ensolarado. Ele vê um globo gigantesco, tenta subir, mas percebe que é eminentemente liso. E de repente, naquele céu azul, naquele sol, tudo se escurece. E ele percebe então que está chegando diante dele um imenso pássaro. Ele percebe então que ele estava em um ninho e aquele globo gigantesco era um ovo do Rúquio, ou seja, de um ser fantástico, um pássaro gigante. Em vários momentos das Mil e Uma Noites, a gente percebe que há elementos fantásticos, há elementos mágicos. Da última vez que nós lemos um conto, nós percebemos que havia uma palavrinha mágica para abrir uma caverna cheia de tesouros. E essa palavrinha era qual? Abre-te, sésamo. Muito bem. Então, há vários elementos fantásticos na literatura árabe. E o próprio pássaro é um ser fantástico. Então, observando toda aquela região, né, que é uma região de vales, uma região de montanhas, o Simba observou em volta e viu que ali tinham inúmeros diamantes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os diamantes menores que cabem, então, enfim, nos seus bolsos, mas ainda assim eram diamantes gigantescos, e ele tem uma ideia a partir desse momento que ele pega esses diamantes que vão enriquecê-lo. Ele tem o turbante é uma espécie de lenço, principalmente que a cultura árabe, a cultura africana enleia em volta, né, da sua cabeça, e ele pega aquele turbante que os árabes comumente usam e amarra então nas patas do pássaro, porque ele está num vale muito baixo, né? E de repente esse pássaro levantou o voo. Depois disso, o pássaro pousa nesse vale de montanhas e diamantes, e o Simba vê que ali tem serpentes gigantes que seriam capazes de comer um elefante inteiro. Então o que acontece? Ele se desamarra do Rúquio, ele acaba desamarrando-se desse pássaro gigante e fica ali com muito medo, porque é um vale que tem muitas cobras. Por que o pássaro pousou ali? Porque ele pega uma dessas cobras e vai levar então ao ninho para alimentar os seus filhotes. Muito bem, depois de um certo tempo ali, né, o Simba vai adormecer em uma caverna com muito medo das cobras. Ele fecha, inclusive, a caverna com os seus diamantes. E na manhã seguinte, o Simba vê que há vários pedaços de carne que caem nesse vale para que assim, as águias cheguem ali, os pássaros cheguem e peguem a carne para alimentar os seus filhotes. Então o Simba prende novamente seu turbante ao pedaço de carne e em pouco tempo uma águia voa, né? E o Simba vai conseguir sair daquele vale fundo, chegando então até o ninho de uma águia. Chegando lá, ele vê que há outros mercadores, que há um navio ali atracado naquele mar, naquela região, e esses mercadores, a princípio, se tornam inimigos do Simba, não conseguem entender porque que o Simba está ali e acusam o Simba de querer roubar aí as riquezas desses mercadores.
O Simba, por outro lado, muito amigavelmente, diz que vai dividir as riquezas e mostra-lhes os diamantes. Muito bem. Tornando-se amigos, o Simba e os mercadores, eles partem dali para uma ilha, Basra, e de lá seguem a Bagdá. Ainda nesse reinado então de Harun Rashid, o Hindbad, o mercador, ele ouve atento, encantado pela história de Simba, esquecendo-lhe então da sua própria miséria, que ele reclamou lá no início da nossa história. O Hindbad então desculpou-se de Simba, pediu-lhe perdão, beijando-lhe a mão. Reparem bem que o beijo na mão mostra justamente o quê? O respeito. Quantas vezes a gente pede a bênção para o vó e a bênção para a avó e para o vô, beijando-lhes a mão, que é um sinal de respeito, que tem que continuar fazendo, tem que cuidar do nosso vô e da nossa avó nesse período, né, emergencial, de pandemia. E olha só que bacaninha, ó, beijando-lhe a mão. O Hindbad pede perdão ao Simba e fica encantado ouvindo as histórias de Simba. Reparem bem, essa coisa do encantamento através da literatura, o encantamento através da história. Assim como o rei Shahryar também ficou encantado com o quê? Com as histórias da Sherazade. Muito bem. O Simba, então, mostrando-se eminentemente generoso, deu a Hindbad 100 moedas, tratou-o como amigo, pediu para que ele deixasse a sua profissão de mercador e convidou-o a banquetear todos os dias em seu palácio e nunca mais passar fome. Muito bem. Após essa história do Simba, nós tiramos alguns ensinamentos, como, por exemplo, não julgar as pessoas sem saber a sua verdadeira história, acreditar na generosidade e na bondade das pessoas, saber que muitas vezes nós somos responsáveis, sim, pelo nosso bem-estar. O Simba em nenhum momento deixou de acreditar que poderia tudo dar certo, mesmo quando ele foi abandonado, ele se conformou e seguiu em frente, que é muito da religião árabe, né? Acreditar que há um plano traçado pelo Deus deles, que é Alá. Então, estudar a literatura é importante porque ela permite com que a gente, mesmo vivendo em outra cultura, consiga se enxergar, consiga pensar, consiga concluir. Bom, depois de relembrar essa história, que a gente já tinha visto em sala de aula e da qual vocês me ajudaram muito, né, com todos os detalhes, agora é hora de exercitar. Então, nós vamos pegar no nosso livrinho que vem, de exercícios que vem junto com o nosso livro das 1001 Noites, e nós temos que fazer a partir de agora os exercícios de 1 até o exercício de número 9, que está da página 20 até a página 24 para a semana que vem. Semana que vem nós vamos trabalhar o Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Vocês vão ter que ler da página 78 a 98 e nós vamos nos encontrar novamente na semana que vem. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, então, vocês, por favor, mandem no fórum. E semana que vem a gente corrige os exercícios e vamos trabalhar um novo conto da Sherazade das 1001 Noites. Tudo bem? Vai dar tudo certo. Fiquem com Deus e até mais. Até a próxima. Um beijo da Proana.